Vamos aproveitar e falar um pouco sobre inovação aqui, né, de Web3. Aproveitar que o pessoal se misturou um pouco aqui e vocês vão acabar sabendo de coisas aqui inéditas, né, e que eu vou trazer para compartilhar com vocês. Deixa eu dar um play aqui para iniciar a palestra. Vai passar um videozinho. Sabe aquele problema que te faz transpirar? E para causar impacto, o que te falta é inspiração? É aí que informação de qualidade se torna um ativo competitivo. Foi pensando nesses momentos que nós do grupo Innovation Experience criamos a plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade, para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Boa, pessoal. Vamos começar então? Vamos lá, galera. Então é o seguinte, né? Temos um tema aqui super fácil, né? Super fácil de entender, vocês devem estar super tranquilos, né, em relação ao que vem por aí com a Web3. E o meu papel de estar vindo aqui compartilhar com vocês é explicar muito mais do que as estratégias para a sua companhia, né, ou para você como executivo entrar na Web3, mas também falar um pouco das táticas, né, porque você sabe que as grandes disputas, né, de mercado, elas se dão nas táticas, de como que a gente entra no mercado, né? Por que uma empresa, uma startup sucede, a outra não sucede. As duas estavam indo na mesma estratégia, só que cada uma usou uma tática diferente. Então eu trouxe aqui um apanhado de um pouco da história, né? Que eu vivi na Web 1 e Web 2, para que vocês possam fazer as suas próprias análises, né? E tomarem as melhores decisões táticas de entrar nesse mercado. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre as disrupções de mercado que eu passei e aqui principalmente que sobrevivi, né? Porque são muitas, né? Vou falar um pouquinho sobre os resets de mercado. Os resets são quando existe uma oportunidade de uma mudança enorme no mercado, uma disrupção. Eu acho que aí a grande oportunidade dessa palestra é dialogar com você sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre as cenas da última temporada da Web 2. Né? O que você precisa refletir antes de entrar na Web3 e como posicionar a sua empresa na Web3, principalmente em relação à cadeia de valor. Tá? Então vamos abrir a cortininha aqui, né? Vamos falar um pouquinho com essa cara assustada aqui de 19 startups. Quando eu coloco esse tema na tela, não é no sentido de dizer, olha que legal, pessoal, eu fiz 19 startups, porque se eu soubesse fazer desde o início, eu tinha feito uma somente. Né? Então, assim, nos últimos 10 anos para cá, ali na direita, eu coloquei o que mudou na minha vida. Né? Eu tenho aí a história de 2 unicórnios, espero estar fazendo um terceiro. E o que tem por trás disso? O que tem de diferente das primeiras empresas que eu não consegui fazer? Né? Que são os 13 write-offs. Né? Write-off é um nome bonito para dizer fechei a empresa. Né? O que aconteceu, né? E o que vai acontecer com a Web3 e com a sua empresa se você também não tomar esses cuidados? Tá? Então essa palestra tem a ver com uma analogia do que tem acontecido no mundo da revolução do celular, com a internet e agora com a internet Web3. Eu trouxe aqui um exemplo dessas 19 empresas, eu trouxe aqui 5, porque elas espelham alguns resets que ocorreram na economia. Tá? Por exemplo, a Movile, né, é uma empresa que veio da 1G. Talvez vocês nem tenham ouvido falar disso, né? Porque a gente fala em 4G, 5G, mas se tem 4G é porque um dia teve a 1G, a primeira geração de celulares. Essa empresa nasceu na era do messaging. Do messaging veio o 2G, que era o messaging multimídia, que eu nem coloquei aqui. Depois o 3G simbolizado pelo Play Kids, foi uma operação que a gente fez
mundo afora de crianças, né? Depois o iFood é filhote do 4G. Todos esses aplicativos que vocês veem no mercado, que interagem com ativos offline da cidade, tem a ver com a revolução do 4G. É ele que possibilitou, além do streaming do 3G, né, a gente falar com os ativos offline, né, com os restaurantes, com os motoristas de táxi e tudo mais. E aí a onda que vem vindo agora, ela é muito em cima do 5G. E o 5G tem um tripé que se apoia em cima de blockchain, inteligência artificial e internet das coisas. E eu queria já rasgar um pouco a cabeça de vocês, que vocês pensassem, né, o quanto vocês estão preparados para esse tripé. Nós não estamos aqui para falar só de blockchain, mas blockchain, inteligência artificial e internet das coisas. Esse é o que vai amparar a nova revolução. E vocês notem, né, cada vez que uma geração de telecom vem junto uma nova onda de aplicativos. Tá? Então, legal é vocês pensarem, estamos diante de um novo reset. E quando acontece o reset, é um momento único que vocês não sabem quase nada e o mercado não sabe quase nada. Então é uma baita oportunidade de vocês entrarem nessa onda. Tá? Bom, você já deve ter visto essa figurinha aqui, né? Não estou aqui para explicar todo o embasamento do blockchain, da Web3, mas eu queria só fazer algumas analogias com o que vocês já conhecem, que é a web que vocês vivem todos os dias, né? E viveram no passado, que é a Web 1, pulando para a Web 2, né? Uma web transacional, e agora indo para uma web da propriedade. Mas que diabos é essa tal da web da propriedade, né? O que ela tem de diferente em relação ao que vocês vivem todos os dias, quando vocês chamam o Uber para vir aqui nesse evento, quando vocês pedem um delivery de comida, o que difere disso, da web que a gente vive hoje, para a nova web? Tá? Bom, vamos dar eu gosto muito de fazer uma analogia, né? Hoje a gente vive muito de KPIs e fica com a cabeça fechada dentro da companhia, olhando só para número. Mas em determinados momentos, quando acontece um reset desses no mercado, é importante a gente fazer um voo mais amplo, olhar um pouco mais para cima. O que tem acontecido? Né? A gente é, sim, uma escola de tecnologia advinda dos Estados Unidos. Isso nasceu lá 40 anos atrás, 50 anos atrás. Né? Quem liderava essa primeira onda, que era a onda da no web, né? Não tinha internet, era a Microsoft. Depois vocês devem lembrar disso, o Google virou o grande protagonista da Web 1, aquela web informacional, né? Foi até os idos de 2000, até que veio a internet móvel e continua os Estados Unidos dominando, né, nesse negócio. Então a gente está hoje nesse momento aqui de Web 2, onde Google e Apple são os grandes líderes desse mercado, mas tem uma coisinha acontecendo que talvez vocês nem saibam, né? Não sei quantos de vocês aqui já foram para a China? Uma pessoa. Então, assim, a gente acaba não sabendo o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, 10 anos atrás, que é uma internet nova que surgiu, que não é o Web 3 ainda. Ela está entre a Web 2 e a Web 3, que é a internet dos bots, do messaging. Lá na China, o WhatsApp deles, que é o WeChat, já tem todos os aplicativos lá dentro. São mais de 10 milhões de aplicativos dentro de um mensageiro. Tá? Só para vocês terem ideia, Google e Apple juntos têm 5 milhões de apps. Só o WeChat tem 10 milhões de apps. Então tem uma internet acontecendo que a gente aqui nem sabe. E a gente está se preparando para ir para uma internet nova, que é a Web 3. Então é essa visão que eu quero trazer para vocês. E aqui de novo vou trazer aquela analogia dos resets de telecomunicações que acontecem. Vocês veem que cada uma das gerações de celular que vem vindo por baixo, né, gerando infraestrutura para a internet, vem se desenvolvendo um novo mercado por cima. O mais legal desse gráfico é entender que essa última bolinha aqui, né, simbolizando o globo, eu fiz de propósito para mostrar que não existe líder. Quem é o líder da Web3? Não sabemos. Né? Não sabemos, até porque ela é desconcentrada, ela é descentralizada. Não sabemos se vai ser a Índia. Eu tirei uma foto o ano passado, a Índia tinha 100 milhões de wallets. Os Estados Unidos tinha 27 milhões. A Índia era 4 vezes maior na Web3. Dá para entender por quê, porque os Estados Unidos tem uma moeda forte, né? Não vai patrocinar aí a formação de moedas digitais, ele vai somente acompanhar as economias, tá? Bom, vamos virar a página um pouquinho. Vamos ver então quanto vocês estão entendendo do que está acontecendo agora ali fora na rua, já da Internet 2. Né? Talvez vocês estejam vivendo, mas eu quero trazer uma provocação para vocês enxergarem essa web que vocês usam todos os dias de uma outra forma.
Bom, um belo dia, né, 20 anos atrás, quando o Magnoni abriu o evento e contou toda aquela história, ele estava contando essa história aqui, a história do e-commerce no país. Peixe Urbano, Groupon, Mercado Livre, toda essa galera, Magazine Luiza, que na época não era a Magalu, era a Magazine Luiza, Americanas, né, Amazon, toda essa galera estava aqui há 20 anos atrás fazendo um delivery e sonhando no dia que eles pudessem fazer o tal do same-day delivery. Tá? Então eles estão hoje de parabéns que conseguiram fazer o tal do same-day delivery. Você pede uma televisão, ela chega no mesmo dia. Só que existia uma revolução que eu vivi há 10 anos atrás, que apareceu um outro tipo de animal na cidade, que vocês devem estar agora parando para pensar, que são os caras de same hour delivery. Por que o meu grupo, né, no caso a Movile, patrocinou esse movimento? Porque é muito mais fácil você invadir a cidade com serviços de tecnologia quando você tem alguém de alta frequência de uso, por exemplo, o caso do iFood, 2 vezes por semana, com ticket médio de R$50, versus, antes da pandemia, uma Magalu e outros players que tem um uso a cada 3 meses. Entendeu? É muito mais fácil você viciar no iFood do que no app da Magalu. Não porque a Magalu é melhor ou pior, mas é porque é o tipo de negócio. Então, que legal, quer dizer que o e-commerce do futuro vem de comida? Sim, pode vir de comida, mas pode vir de um outro cara também chamado mobilidade urbana. Os caras descobriram, né, os caras Uber, descobriram que tinha uma coisa mais poderosa do que a entrega de comida, né? Porque esse movimento veio da China, esse negócio de entrega de comida online, né? Eles descobriram que eles tinham como fazer semi-minute delivery. Hoje de manhã eu pedi um Uber para vir para cá, estava com o horário meio contado, fiquei chateado que deu 5 minutos. Pensem bem, galera. É um delivery de 5 minutos, eu fiquei chateado, eu quase cancelei. Então, assim, a gente espera que seja semi-minute delivery. Tá? Então, beleza. Então, quer dizer que o Uber manda no iFood que manda na Magalu. Mais ou menos assim, em termos de usabilidade. Tá? Frequência de uso de um app de táxi, ela é de torno de 3 vezes por semana, na média. Isso quer dizer que milhões de pessoas usam todos os dias. Então tá bom, quer dizer que é só montar uma app de patinete, né? E a gente está feito, mais ou menos, é uma operação pesada, né? E vem um outro cara da direita concorrendo com esse pessoal, é o pessoal dos bancos digitais. E por que o pessoal de bancos digitais também é um grande concorrente desse mercado? Porque eles trabalham no semi-second, principalmente em países como o Brasil, que tem o tal do Pix, né? Então, se você vai ver cases mundiais, né, você vai para a Rússia, vai para a Índia, eu não conheço a Rússia, mas conheço a Índia, conheço a China, você vê todos esses logotipos iguaizinhos, só que com outras marcas, né? Por exemplo, o iFood da Índia é Swiggy, não é iFood, é uma outra marca, né? Na China não é 99, é Didi Taxi. Tá? Então, esses cases de banco digital são inspirados na Paytm, que é uma empresa indiana, que deu muito certo e expandiu muito rápido, tá? E por último, né, que a gente não vê aqui no Brasil acontecer, mas quem manda de fato em toda essa brincadeira de Web 2 são esses carinhas da direita aqui, que vocês conhecem aí todos os dias, né? Que é WhatsApp, Instagram e tudo mais. A frequência de uso das redes sociais é em torno de 8 vezes ao dia, na média. Imagina só, uma vez a cada 3 meses, né? O pessoal de e-commerce, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias e 8 vezes por dia. Quem vocês acham que vai ganhar esse jogo? Eu já posso dizer, né? São os caras de rede social. Só que no Brasil esse jogo ainda não está posto. Como eles não controlam o ecossistema dessa galera da esquerda, eles não avançaram. E o Messenger aqui, é só Messenger. O WhatsApp fala que tem pagamento, mas também não é tão profundo. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é um bloco de empresas concorrendo pela mesma coisa. Todas elas querem virar fintech. Tá? Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque isso aqui simboliza a tal da Marketplace Era. E para poder entender a Web3, a gente precisa entender o que aconteceu aqui, mas principalmente o que não aconteceu. E o que não aconteceu está aqui. Olha que interessante. A galera de propriedade, principalmente aquela galera que está no seu imposto de renda, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, ou seja, o seu imóvel, o seu automóvel, o seu patrimônio em geral, seja terras rurais, tudo que tem a ver com patrimônio e propriedade privada amplamente discutida no nosso Código Civil,
não está na web, galera. Então, essa brincadeira do meio, com todo respeito, o iFood que eu ajudei a investir, é uma brincadeira de hambúrguer. É uma brincadeira pequena. O que é grande no mundo está na Web 1. E por que eu estou falando isso? Vocês imaginam o que pode acontecer e o que está acontecendo, né? Quando a gente pega essa galera de propriedade e diz que eles serão os principais protagonistas da Web 3. Então, eu quero abrir um pouco a cabeça de vocês para que vocês não entrem na Web 3 tokenizando papel. Eu me nego, né, a ajudá-los a fazer isso. Por favor, não façam. E eu vejo muita gente tokenizando papel. Não é disso que é feita a Web 3. A Web 3 é feita de propriedade. Pela primeira vez no mundo, a gente tem uma internet que não tem copy-paste. Já pararam para pensar nisso? Qual é o problema da Web 2? É o copy-paste. Como é que você vai vender uma propriedade se o cara pode dar um copy-paste numa imagem, né? Copy-paste num contrato. Lá na internet 3 não tem copy-paste, é por isso que você consegue trabalhar na propriedade. Tá? Então, fazendo um resumo aqui, essas 3 eras, essa batalha aqui no meio está amplamente acontecendo, ela existe. Nós já estamos na fase de gente parando, fechando a operação. Por exemplo, aqui tem o logotipo do Uber Eats, já não existe mais. Aqui tem o logotipo das Americanas, né? Existe, mas está lá sofrendo com a operação, né? Aqui tem o logotipo do Aikifome, mas ele foi comprado pelo Magalu. Aqui tem Cabify, não existe mais. Aqui tem a Green, não existe mais. Ou seja, isso aqui já foi, galera. Quem quiser montar aplicativos desse tipo aqui está basicamente uns 12, 13 anos atrasado. Está chegando uma década depois. Então, esquece, isso aqui é oceano roxo, não é nem vermelho, tá? Bom, como é que eu poderia apelidar, então, essa tal de Web 1, né? Tem um monte de gente, com respeito a que todo mundo que trabalha ainda nesse tipo de portal, que é chamado de One Click to Search. Quando você olha para um Web Motors, que vende carro, e quando você olha para um quinto andar, que vende apartamento, infelizmente, eles são do tipo One Click to Search. Alguém aqui já comprou um apartamento online? Se alguém falar sim, eu vou desafiar e vou dizer que não. Você não comprou a propriedade do seu apartamento online. O que você fez foi uma transação digitalizada, que é amplamente diferente de uma transação digital. Eu vou explicar para vocês isso. Você provavelmente fez um e-notariado com DocSign assinando, né, que não tem nada a ver com a transferência da propriedade civil, que é uma outra coisa, né? A propriedade no Detran de um carro, que é uma outra coisa. Tá? Então eu vou explicar para vocês um pouco dessa diferença de One Click to Search para One Click to Pay, essa onda dos portais aqui de marketplace, né? Elas estão todas focadas em One Click para pagar, né? One Click to Pay, One Tap to Pay, né? O tap, porque é o tap no celular, né? E essa última, que mais nos interessa, e agora eu estou preparando a cabeça de vocês para poder entrar de cabeça na Web3, ela é o One Tap to Transfer. É isso que vocês têm que entender. Na corporação de vocês, se vocês forem fazer um projeto de tokenização de Web3 e não falarem de propriedade, vocês estão perdendo tempo, né, e dinheiro. E vão perder provavelmente para o concorrente do lado, que vai estar fazendo alguma coisa muito maior. Por que eu vou deixar de trabalhar com a propriedade digital se eu vou trabalhar com papel digitalizado? Então, não tem sentido nenhum fazer isso, tá? Então, acho que aqui vocês entenderam a dinâmica da coisa, né? Vamos dar mais uma virada de página, né? E então, assim, bom, parece que é fácil. Agora vocês já entenderam tudo, né? Já sei, Andrés, o que nós vamos tokenizar. Eu vou trabalhar com a propriedade lá das minhas terras da empresa, ou das lojas que eu tenho, ponto de venda, marca registrada no NPI e tudo mais. Parece fácil, mas não é. Por quê? A principal tendência do ser humano é fazer um puxadinho. Então, eu vejo muito projeto de Web3 fazendo puxadinho da Web2, tá? E eu não posso deixar de contribuir com vocês para evitar que vocês façam puxadinho. E um cara lá na empresa deu um exemplo um dia que eu achei muito legal e gravou na minha cabeça. A gente quer aqui inventar o carro, pessoal. A gente não quer botar patins num cavalo, o que é totalmente diferente, tá? Então a gente não quer pegar o Web 2 e fazer um puxadinho para a Web 3.
tá? Porque não é para inglês ver, não vai funcionar, vai ficar com pouco valor, vai chegar alguém fazendo um negócio mais sério que vocês na empresa de vocês e vai tomar a concorrência desse mercado, tá? Então não façam essa besteira. Vamos então refletir. Eu gosto de fazer algumas compilações durante a apresentação e aqui a gente já pode fazer pelo menos 3 compilações do que deveria estar fustigando aí um pouco a cabeça de vocês, né? Quais são os 3 pontos que vocês deveriam parar um pouco para pensar? Um deles, né, eu já falei, né, o que tokenizar? Tá? Então, eu acho que essa é a principal pergunta antes de qualquer projeto. Quando você olhar para um ativo, olhar para um projeto, você precisa pensar, parece que é óbvia a resposta do que tokenizar, mas não é. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de um imóvel, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos logo escrever aqui para vocês qual seria a grande diferença de uma transação digitalizada que vocês não deveriam fazer com uma transação digital que vocês deveriam fazer, tá? Uma transação digitalizada é aquela que você faz a ordem de compra online, faz tudo online, bonitão, DocSign, tudo mais, e só que chega na hora da propriedade, é tudo offline. Eu tenho até uma figura, né, dos unicórnios de real estate andando de velocípede, né? Você por trás de empresas gigantes, aqui no exemplo de real estate como Quinto Andar, Loft, Credita, são empresas de renome muito impactante, todavia por trás é tudo papel. Por quê? Porque são transações digitalizadas. Tá? No quadrinho de baixo aqui a gente tem exemplos de como funcionaria uma transação digital. Então aqui embaixo é a tokenização da própria matrícula do imóvel e não o contrato de compra e venda. Então vocês, digamos que você seja uma imobiliária ou uma incorporadora, né? Eu vou tokenizar o que em imóvel? Vou tokenizar o contrato de compra e venda. Tá no blockchain. Não vale nada. Não vale nada. Esqueçam. Vale a mesma coisa que aquelas figurinhas lá que vocês viram de NFT em 2021. Ou seja, nada. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Eu trouxe aqui um exemplo. Vocês não vão conseguir ler, mas eu faço vocês imaginarem o que tem aqui. Isso aqui, esse papel aqui lembra uma matrícula de um imóvel, né? Então é uma matrícula de um imóvel. Na última página da matrícula tem o quê? A verbação da última transação feita nesse imóvel. E ali circulado tem um token. Então não é levar o papel para a blockchain, mas levar a blockchain para o papel. É exatamente o oposto, pessoal. Nós não podemos querer que o mundo se dobre a gente. Nós temos que se dobrar ao mundo. Se existe um mundo de papel, o token tem que ir lá. E não o papel vir ao token. Tá? É isso que a gente fez. Se você olhar ali, se você for lá na primeira zona de registro dessa matrícula, no caso em Porto Alegre, pedir um xerox antigo, né, dessa matrícula, você vai encontrar um token lá dentro. Tá? E aí, se tem o token lá dentro, o papel virou o quê? Dinâmico. Eu dou dinamicidade para o papel. O papel só está ligado na tomada. Então, essa matrícula está na tomada. Tá? Entendam da forma literal. Segundo ponto, super importante, que me caiu a ficha assim. Quando caiu essa ficha, eu falei, entendi. Entendi por que inteligência artificial e internet das coisas está tão ligada com o blockchain e a Web3. A Web2 é uma web feita para humanos. É para a gente ler o HTML do site. Essa é a história da Web2. Ela não é inteligível para robôs. Inclusive, vocês devem saber que tem um monte de crawler por aí. Vocês sabem o que é crawler, né? São robozinhos que ficam lendo a internet. Volta e meia você vê um serviço novo que o cara já nasce com, sei lá, 20 mil automóveis no marketplace dele. O que o cara fez? Ele fez um crawler que fica lendo informação de noite, puxando, né, baixando da Web2 para um banco de dados centralizado. Só que tem um detalhe. Na Web3, o jeito de armazenar os dados é semântico. Né? Para quem não conhece muito tecnologia, semântico parece não dizer muita coisa, mas semântico quer dizer o seguinte: existe uma sintaxe preparada para uma semântica, né, que alguém, um robô, né, na verdade, possa ler isso. Então, quando você dá habilidade
para o banco de dados ser acessível para todo mundo, de maneira descentralizada, e para que robôs possam ler, cara, isso aí é um paraíso, né? É um paraíso para desmanchar os crawlers que existem hoje e passar a pensar em crawlers dinâmicos. Vou mostrar para vocês aqui, vocês vão se impressionar como isso funciona. Tá? Então, pessoas e robôs trabalhando juntos. Aprendam a se acostumar, né, com esse tipo de coisa. Tá? Eu vou mostrar aqui um video case da startup que eu estou tocando agora, que é a NetSpaces, onde ela tem 24 funcionários. E eu queria colaborar e compartilhar com vocês que de 24 funcionários, 9 não são humanos. Ok, 5 minutos aqui. Vou passar um videozinho de 2 minutos. Olha que interessante, os funcionários trabalhando junto com os robôs. Fala pessoal, tudo bem? Combinei com o Andreas de apresentar para vocês a Catarina, que é a nossa inteligência artificial de pesquisa e redação na NetSpaces. Na verdade, é injusto dizer que ela é uma inteligência artificial, porque ela é um grupo de 9 máquinas que trabalham com papéis distintos para alcançarem esse resultado que nós determinamos. Geralmente há um grupo que vai fazendo pesquisa e navegação em sites, resumo, um segundo grupo de redação, então tem redator, editor, revisor, sempre com um supervisor dentro de cada grupo, e um sobregrupo que determina e coordena a distribuição das tarefas entre aqueles grupos e ao final faz o acabamento para devolver a tarefa para quem coordena. É muito interessante que as inteligências artificiais elas são capazes aqui de executar funções, elas mesmas rodam código e executam funções para poderem fazer as pesquisas, resumir conteúdo, isso tudo disparado e comandado por elas mesmas quando elas entendem que é a oportunidade. E aí o resultado é esse. No vídeo que vocês estão vendo aqui, nós passamos um pouco mais rápido, mas ele é o resultado de 8 minutos de trabalho entre o comando, né? Você por uma interface, nós utilizamos o Slack, pedir uma tarefa e depois você do outro lado receber o resultado dessa tarefa já após pesquisa, revisão, crítica da pesquisa e tudo mais. É muito contraintuitivo porque na nossa cabeça parece que quando uma máquina deveria fazer tudo por nós, né? Se nós pedimos, o trabalho é perfeito. Mas o que nós percebemos na NetSpaces é que a qualidade do trabalho ela aumenta de forma muito intensa quando nós colocamos um grupo de inteligências artificiais trabalhando cada uma com o seu papel em torno da mesma tarefa. E essa é a Catarina, pessoal. Prazer e até mais. Bom, pessoal, vocês não devem ter conseguido ler, desculpa ali pelo texto, mas não era importante, mas basicamente entendo o seguinte, o que aconteceu ali? Tinham 9 robôs de inteligência artificial, uma equipe inteira, onde tinha um redator, chefe de redação, revisor, estagiário, robô estagiário, então a gente replicando o comportamento humano e conhecimento humano para os robôs. A gente não está falando aqui de inteligência artificial, nós estamos falando de uma coisa muito mais avançada, que é várias inteligências artificiais trabalhando entre si. Tá? Por último aqui, a parte de IoT. Estamos finalizando, tem mais um minuto aqui. Vamos falar sobre a parte de internet das coisas. O que acontece, né? A gente tem hoje aí, se a gente for olhar aqui, estamos falando de 20 bilhões de dispositivos ligados na internet. Ou seja, para cada pessoa, nós temos aí ligada na internet, 2 a 3 dispositivos. Isso vai chegar a 5, 10 dispositivos para cada pessoa. E esses dispositivos vão rodar configurados com a blockchain e a Web3. Então, teremos aí uma internet das coisas, né? Onde isso viabiliza a integração dos dados melhor, contratos inteligentes mais complexos, real world assets, né? Ativos do mundo real conversando com a internet e tudo mais. Vamos fechar aqui então. De inconformados. Um último slide, que é o seguinte. O que eu devo fazer então, Andreas? Eu vou para a Web 3 correndo, fica na Web 2? Não. A nossa proposta é que você fique nessa zona cinzenta aqui, né, aguardando, né, mas desenvolvendo os seus negócios enquanto, de repente, o mercado escala. Você tem que estar pronto quando o mercado escalar. Se você não começar agora, você vai estar 1 a 2 anos atrasado quando tiver mercado. E aí é morte para um monte de empresas, como a gente já viu no passado. Né? Aqui um exemplo, né,
como é que a gente construiu a NetSpaces. Então a gente tinha uma tecnologia Web 3, mas os usuários estavam lá em cima na Web 2. Como é que a gente fez para conectar? Ligou todas as verticais de mercado para ficar Web 2 e Web 3 ligadas, e a ponte entre eles foi o que a gente chamou de Web 2.5. Então isso aqui é, na prática, o que foi feito para ligar as duas internets. Eu acredito que vocês deveriam fazer algo similar na cadeia de valor de cada um de vocês. Tá? Então, por último, aqui os 4 pontos de conclusão. A maior oportunidade. Olha que legal, você sabe tanto quanto todo mundo de blockchain, ou seja, quase nada. Então isso é muito legal. Vamos junto, todo mundo descobrir esse mercado. O maior valor está nos tokens de propriedade. A tática de se posicionar na cadeia é super importante. E a massa de usuários está na Web 2. Então, fiquem ligados e estou à disposição aí para compartilhar com vocês o que for necessário, tá bom? Obrigado, pessoal.